Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Pubcast, o seu destino da velocidade. Tá eu e o Gucci aqui, vamos falar sobre esse grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1, a última corrida antes da grande pausa que a gente vai ter, a segunda grande pausa do ano, depois dessa ausência da China no calendário, a gente vai ter mais uma pausa de Fórmula 1. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar falando sobre a corrida. Abre aí, Gucci, a corrida da Bélgica, o resultado da corrida, vamos comentar sobre o top 10 individualmente. Depois a gente fala de Fórmula 2, Fórmula 3 e Fórmula E. Então vamos começar falando da corrida do nosso querido Maximilian Verstappen. Para abrir a corrida, nem sprint nem nada, só corrida, a gente fala quem se foi bem na sprint e quem não foi. Vamos lá, Max Verstappen, vitória com 22 segundos, que ele abriu acho que foi em 27 voltas mais ou menos, foi quando teve a troca de posição. Dominante, sem errar, brigando com o engenheiro em alguns momentos e correndo sozinho mais uma vez, fazendo talvez a melhor temporada de um piloto da história da Fórmula 1. O que você achou da corrida do Verstappen, Gucci? O fim de semana do Verstappen, porque ainda na sprint, a equipe fez uma estratégia, entre aspas, ruim para ele, erraram na parada, que ele fez uma parada longa para o nível Red Bull na sprint, e ainda assim ele conseguiu chegar e passar o coitado do Piastri, que esse fim de semana começou a andar melhor que nós, mas vamos falar do Verstappen. Cara, o Verstappen fez aquela volta dele na sexta, né? Que foi quando no quali que vale pra corrida principal. Aquela volta dele que ele simplesmente foi 7 décimos mais rápido que o segundo. Não tem. Mano, mas eu achei que também foi uma coisa de alguns pilotos. A pista foi melhorando, né? Por Sim, causa sim. da chuva. Ele foi o último piloto que Ele abriu foi o volta. último. Mas, porra, 7 décimos é muita coisa, mano. A pista não ficou 7 décimos mais rápido, sei lá, em meia volta. Com certeza foi uma volta incrível. Ele anda muito bem em Spa, né? Ano passado ele meteu 7 décimos e tava tudo seco. Então, tipo, é o cara mesmo, velho. Não é condição de pista nem nada. O homem é brabo. E a corrida dele foi perfeita. Eu até achei que ele demorou um pouco pro nível dele que eu esperava. Eu acho que ele demorou um pouco até pra assumir a ponta. Quando ele passou o Pérez, acho que foi na volta 17, se eu não me engano. Uma volta depois do pit dele, que ele passou o Pérez. Ele demorou até, eu achei que ele ia recuperar bem mais rápido. Eu achei que, sei lá, na primeira volta ele foi pra quarta, né? Ele ficou eu acho que 5 voltas atrás do Hamilton. Aí passou o Hamilton, depois também passou o Leclerc fácil. E não tava conseguindo tirar tanta vantagem do Pérez assim, no primeiro stint com o pneu macio. O Pérez estava mantendo ali. Quando ele passou o Leclerc, o Pérez estava 3 segundos na frente. Aí quando ele parou, o Pérez estava, acho que 2,3 na frente dele. Então, ele não estava conseguindo tirar tanto assim do Pérez. Mas, cara, depois do primeiro pit dele, que foi na volta 16, aí na 17 ele passou o Pérez, cara. Aí ele simplesmente era coisa de meio segundo mais rápido por volta fácil. Em 20 e Não, poucas voltas ele abriu 22 segundos. ele chegou também a andar um segundo mais rápido do que o Pérez em alguns momentos, né? Não, É isso que é foda. e O isso eu cara. acho estranho, porque, pô, no primeiro stint, ele tava. O Pérez não tava tão mais lento que ele com o pneu máximo, mas no pneu médio, o Verstappen parecia que tava de macio. Isso foi Mano, inacreditável, velho. ó, eu acho que o Verstappen tá num nível esse ano que se todos os pilotos tivessem um carro igual, ainda estavam virando uns 2 ou 3 décimos mais lento que ele. Todo Não, mundo com um carro sim, igual. sim. Não, o Verstappen ele tá imparável esse ano. Eu acho que esse ano ele só não vence mais se quebrar o carro ou ele cometer um erro próprio dele, que é bem Que não difícil vai ele cometer acontecer. erro. Ou a equipe fazer alguma cagada com ele, igual o exemplo Singapura, né, a equipe cagou com ele no qual ele ia ser pole, só que na corrida depois também ele errou sozinho. Mas Singapura para passar na chuva é complicado também. Foi um erro dele ali porque a pista tava seca só no trilho e ele foi tentar passar no molhado de slick, mas ok. Mas cara, esse ano eu acho que ele não cometeria um erro assim esse ano, pela experiência que ele obteve também pela esperteza que ele tem. O cara tá imparável, mano. Literalmente, ele só perde corrida esse ano se o carro quebrar, mano. Ou se alguém tirar ele da corrida. É essas duas opções que ele perde corrida esse ano. Por ritmo puro, ele não perde mais, te garanto. E não adianta a galera falar que é o carro. Mano, se todos os pilotos tivessem o mesmo carro, ele seria campeão ainda com vantagem. Vocês não estão entendendo, é tipo uma obra-prima da carreira dele essa corrida aí. Tá ligado? É um dos maiores talentos da história. Talvez o maior talento puro da história. Não, e Né? outro, o cara, mano, ele Foda. realmente é muito superior nesse grid. Talvez assim, que eu acho, na minha opinião, que brigaria com ele se tivesse o mesmo carro, Hamilton, Leclerc e Alonso só.
Eu acho que talvez o Russell, mano. Talvez, mas mesmo assim, se botasse todos esses caras no mesmo carro, eu acho que o Verstappen ainda ganhava. Não com É, tanta eu vantagem também. assim, mas ele ganharia. Ele ia, tipo, ia ser igual o 2021 foi, mais ou menos. Uma Mano, etapa ele talvez eu acho ganha, que um na outra não. Leclerc faria, tipo, qualis melhores do que ele, que Leclerc é um piloto que faz um quali melhor. E talvez conseguisse brigar com ele em algum momento. Acho que o que mais brigaria próximo do Verstappen hoje seria o Leclerc, até mais do que o Hamilton do que o Alonso. Mas acho que também o Leclerc não seria campeão, mas seria um campeonato mais apertado. É, concordo. Mas enfim. É, o Pérez fez a corridinha. Obrigação dele, não fez nada demais, mas também não deixou a desejar. Porque, obviamente, Na sprint ele foi mal, né? na sprint. É, porque o Hamilton bateu nele, ele abandonou até a sprint. Porque o Hamilton bateu e ficou um buraco no sidepod dele. Aí ele teve que abandonar. É, o Pérez na corrida principal fez uma corrida ok. Obviamente, essa diferença pro Verstappen não tinha que existir esses 22 segundos. Acho que em 27 voltas que o Verstappen abriu Que o isso. Verstappen começou atrás dele também. Isso deve ter. Exatamente. O Verstappen ficou 16 voltas atrás dele, mano. Tipo, não era pra ter tanta essa vantagem, mas ok. O Pérez tá ali pra ser segundo, não é nem pra. Ele não tá ali pra ameaçar o Max em nada. Então ele fez a obrigação dele. Agora o que me quebra. A única coisa que o Pérez ameaça é a Red Bull, tá? O que me quebra no Pérez, mano, é esses 10 segundos pro Leclerc só, velho. Pô, 10 segundos nesse carro da Ferrari, mano. Porra. Aí o Pérez deixou muito a desejar, mano. 10 segundos só. Cara, se formos começar a falar de Ferrari, eu tenho uma teoria que eu acho que atualmente a Ferrari, Mercedes e McLaren brigam para ser a segunda força, né? Só louco para discordar que tá entre essas três equipes. Atualmente, não nos pontos, que nos pontos é difícil da McLaren chegar e tudo mais. Mas atualmente, em ritmo, essas três brigam. Em pistas de alta velocidade, a Ferrari consegue ser a melhor das três. E em pistas de alto downforce, a McLaren é a melhor das três. E a Mercedes é sempre a segunda melhor nos dois tipos de pista. Acho que foi isso que a gente viu esse fim de semana. Acho que nem foi só o acerto da McLaren. Eu acho que o carro ainda gera bastante arrasto e pode vir a melhorar em Zandvoort. Mas acho que o grande ponto dessa temporada daqui para frente vai ser essa briga e eles devem revezar sim. Ferrari, mano, a Ferrari em reta tava absurda, tá ligado? O Sainz chegava e passava, se eu não me engano, ele passou o Norris, ou foi um dos carros, eu não lembro agora quem foi, como se não tivesse nada. Então é um carro que está muito bem acertado para a reta e consertou os problemas de arrasto que sofria no passado. No passado a Ferrari era uma equipe muito mais de curva do que de reta. É, é o que eu espero. Em Monza, eu acredito que vai ser segunda força, porém em Zandvoort vai perder alguma coisa. E Interlagos deve perder também alguma coisa. Então, é uma escolha, né? É uma escolha. O Leclerc, o Hamilton e o Russell nem tiveram, nem suaram, né? O Alonso também, né? Nem suaram. Ah, é. Porque o Hamilton, acho que ele nem tentou ultrapassar ninguém, ou tentou. Acho que ele ultrapassou o Alonso, foi. Depois das estratégias de pit, o Alonso saiu na frente dele no final das estratégias, mas ele depois foi lá e passou o Alonso porque tinha o melhor carro. Ó, na chuva, o carro andou bem, vai. Na sprint mesmo, o Piastri andou bem. Sim. Cara, não sei se você percebeu, mas o Piastri esse fim de semana andou todas as sessões na frente do Norris. Esse fim de semana. É, eu tinha falado que a partir de Spa o Piastri ia bater no Norris e tá acontecendo, galera. Vamos ver as próximas etapas, mas Spa pelo menos já foi, já passei no teste.
sim, sim. Tanto que o vídeo receba. Isso é verdade. Mano, e nos últimos anos, se você parar pra ver, talvez o Piastri tenha sido o estreante que menos errou no ano de estreia. Ele chegou a bater esse ano? Tipo, ele bater por erro dele? Não, né? Ah, ok. Que eu lembro do. O Tsunoda bateu no ano de estreia, o Joe bateu no ano de estreia, o Mick Schumacher, nem preciso comentar, né? Ah, sim, sim, sim. Não, isso é verdade. Ele andou muito bem. Eu também falei, ó. Partir, eu não tinha nem visto a entrevista. A partir de Spa, que é o tempo do piloto adaptar, mano. 6 meses. E ainda por cima, um cara do talento do Piastri contra um cara do talento do Norris, que é um bom piloto. Mas a McLaren daqui pra frente não me surpreende o Piastri dar um cacetão no Norris. E com esse carro aí, vai vencer corrida, viu? Ah, sim, sim, sim. Sim. Mas não foi um cacete também. Não foi um cacete também. É, tava 2 posições atrás do Piastri, por média. Só quando aconteceu alguma merda grande, 1 ou 2 posições atrás. A grande questão do Norris ficar à frente é essa Silverstone em Hungria, que vai É, pesar no que final do ano. foi os dois pods seguidos do Norris. É isso. A única coisa que pode pesar no campeonato para essa briga interna da McLaren é essa Hungria e Silverstone. É, Mas assim, eu ainda tô achando que o Piastri vai vencer corrida esse ano. mano, eu acho que não. Acho que a McLaren não Tipo, vence, não. alguma corrida assim maluca. Tipo, abre o calendário, vamos ver as que faltam, as que tem potencial. Holanda, do Ó, Max. Singapura, muito potencial de acontecer alguma loucura. Não, acho que não. Sempre Japão acontece também alguma não. merda em Qatar Singapura. não. Ah, Japão não. Singapura não, pô. Ano passado foi corrida normal. Só o Max que se fudeu, mas, pô, tinha o Pérez lá pra ganhar. Esse ano é possível acontecer a mesma coisa. Brasil pode acontecer. Vai ter Sempre essa de aconteceu alguma Las bagunça. Vegas. Primeira etapa de Las Vegas pode ser algo interessante. Mas o Brasil e eu acho também que Singapura pode ter alguma mudança, alguma mistura, né? Eu acho que não. Acho que vai ser mais do mesmo. Agora, Las Vegas, por ser uma pista assim que a gente sabe que é de reta, pode ser da Red Bull. Mas pode acontecer muita coisa lá. É uma pista nova, ninguém conhece. Então, espera Catar também é uma Qatar. pista que teve muito acidente na corrida que teve em 2021, né? Acidente não, mas toques. Entendeu? Alguém tocar numa Red Bull, não sei, velho. Não, acho que não. Mano, o Verstappen tá imparável, velho. Não dá não. É sonhar muito alto achando que ele vai em alguma etapa que vai errar. Aqui, ó, vamos fazer só um jogo mental rápido e a gente já continua. Supondo que o Verstappen quebre, as duas Red Bull quebrem, vai. Difícil de acontecer. Mas quais pistas que a McLaren deve andar melhor? Holanda, Singapura, Japão, Losail e México e Brasil, considerando como está agora. Então tem mais chances do que uma Ferrari de andar bem e dar sorte da Red Bull quebrar. Mano, não esquece da Mercedes. Esse carro da Mercedes, ele é muito desgraçado, mano. Uma etapa ele tá ali em quarto, quinto na outra ele tá em Bom, mas segundo. se você ver, a Mercedes está sendo o terceiro carro há muito tempo, velho. Independente do tipo de circuito, eles sempre são o terceiro carro. Você não tem uma corrida que você fala, nossa, a Mercedes foi o segundo carro aí. Talvez uma, no máximo, duas. Espanha eles foram. É isso, Espanha e qual mais? Hum, A Áustria tava talvez. tomando um canseira da McLaren. A Austrália é questionável, mas pô.
A Austrália é questionável, mas eu acho que na Austrália a Aston Martin ainda estava com o segundo carro. Não, pô, o Alonso ficou atrás dele. E o Russell tava liderando antes de O Russell estava abandonar. liderando. Era fácil o segundo carro aquela fim de semana. Aqui, ó, Bahrein, Ferrari. Arábia Saudita, Aston Martin. Azerbaijão, Ferrari. Miami, Aston Martin. Mônaco, não conta. Canadá, foi Aston Martin? Canadá, não lembro. Foi Aston Martin, o Alonso largou em segundo, queria. Foi Aston Martin. Áustria, Ferrari. Silverstone e Hungria, McLaren. Bélgica, Ferrari. Tá, justo. Vamos seguir agora. Vamos falar do nosso querido Esteban Ocon. Meu Deus, essa Alpine tá foda. Ocon fez uma corrida modesta. Largou lá de Não, aceitável, ele 14º. fez o que tinha que fazer. A Alpine Sim, hoje é menos carro que a McLaren, então ele largou, ele venceu a corrida e da chegou Alpine. colado no Norris. Chegou um segundo no Norris. Sim. Então, fez uma boa corrida. Ele que largou de 14º, largou lá de trás. As duas Alpine ficou no Q1. No Q2, quer dizer. O Gasly quase pontuou. Ficou em 11º. O Tsunoda fez uma corridaça. O Tsunoda Não, andou será que a muito. chegada do Ricardo impulsionou? Será que o cacete que o Tsunoda tomou na última etapa impulsionou ele? Que ó, na sprint ele também andou pior do que o Ricardo. O Ricardo também só não superou ele no quali porque saiu na hora errada. Não, porque ele teve a volta deletada. Ele mesmo errou, então culpa dele. Ele não, Ah, e não foi da foi, Ruge. e não foi uma volta deletada normal. Ele literalmente cortou a Ruge inteira. Mas ele tinha virado melhor do que o Tsunoda. Não, Claro, ele tinha cortou, ficado mas 2 posições atrás do Tsunoda. O Tsunoda no Q1, isso, no final do Q1, no sim. caso. O Tsunoda tava acho que em oitavo, ele tava em 10º. Mas tava bem, ele não tava tão atrás assim. Ok. O Tsunoda Bom, fez uma corrida muito boa, assim. Cara, eu gostei da corrida dele, tava ultrapassando depois dos pits, tava defendendo voltou a fazer o que posição. estava fazendo no início do ano, né? Sim, a AlphaTauri esse fim de semana não tava mal, a AlphaTauri. Dava pra fazer pontos duplos. Se O o... Ricardo que não conseguiu recuperar a posição, não entendi também a corrida. O Ricardo geralmente anda bem nessa pista, né? Não entendi a corrida do Ricardo. Também não entendi, largou lá de trás e terminou lá atrás. Isso foi. E quem tava fazendo uma corrida impressionante pra mim também no começo era o Sargent, no primeiro stint com o pneu macio. Ele tava em As 10º. duas Williams conseguiram andar consistentemente no top 10 no fim de semana todo, mas não conseguiram terminar em momento nenhum. O Sargent ele tava em 10º antes do primeiro pit e o Albon tava em oitavo ou sétimo, se eu não me engano. Sim, sim. Então, tipo, no primeiro stint ele tava andando muito com o pneu macio, só que aí depois da parada, eu não sei se a parada dele foi muito lenta, a transmissão não mostrou isso, mas depois da primeira parada ele caiu lá pra trás, ele tava brigando pela 10ª posição, porque também o Sainz tava segurando todo mundo. Quem viu a É, corrida, sei lá, viu que o Sainz tava, sei lá, em oitavo, nono, aí todo mundo, literalmente chassi quebrado. todo mundo atrás do Sainz estava colado. Não tinha ninguém com uma desvantagem. Todo mundo colado atrás do Sainz. Então, o Sargent se aproveitou disso, né? Ficou colado em todo mundo. O carro dele andava de reta bastante, ele passou. Só que depois do primeiro pit, ele simplesmente ficou para trás e não conseguiu recuperar. O próprio Albon também. Esse carro gera tão pouco downforce que ficou muito dependente do grip do pneu. Aí quando pegou um pneu com um pouco menos de grip, não conseguia funcionar nos outros setores. E foi engraçado isso, porque os dois estavam no top 10 no primeiro stint e terminou a corrida em 14º e 17º. Então, pô, a Williams, eu Eu esperava, esperava melhor, eu né, dessa também. pista. Só Mas que eu acho que em Monza eles vão pontuar os dois carros. Eu também acho, mas eu esperava mais, mas essa etapa também teve chuva no quali, na sprint. Essa corrida também a pista não tava 100%, tava ainda meio verde, por causa que tinha chovido antes. Sim. Então, eu fiquei decepcionado com a Williams esse fim de semana, mas eu acho que se Monza for tudo no seco, eu acho que eles vão andar muito bem. Agora vamos só comentar sobre a corrida da nossa querida Alfa Romeo. Fez uma corrida modesta, foi ok, 12º, 13º. Bottas e Joe fazendo um trabalho ok. O Bottas ele chegou a andar na zona de pontos também, mas não conseguiu pontuar. Essa Alfa Romeo também não está sendo a pior equipe, igual vinha em algumas etapas atrás. Nem ela, nem a AlphaTauri. A Haas ultimamente está sendo a pior. Em ritmo de corrida, o Magnussen, o Hülkenberg no caso. O Magnussen nem tanto, mas o Hülkenberg consegue botar o carro lá na frente, em quali, mas em corrida sempre vai para trás, porque a maioria das etapas é o pior ritmo de corrida é o da Haas.
É só em quali que ele anda Não, bem. mas eu acho impressionante como o Hulkenberg, toda corrida você vê ele no Q3 e toda corrida ele termina em último. Que porra é essa, velho? Toda corrida ele termina. É porque essa etapa ele não correu quali. Na verdade ele correu, mas foi 20º. Sim, sim. Fez um quali horrível, o primeiro horrível dele Mas do na ano. sprint ele foi pro Q3, né? Oi? Na sprint ele foi pro Q3, não? Eu tô Não, ele falando foi besteira. 20º também. Na sprint ele nem classificou pra corrida Ah, ok, ok. sprint. Tanto que na corrida principal ele largou do pit lane, se eu não me engano, ele trocou peça do motor. Sim, sim. Justo. O Sainz e o Piastri foi a grande coisa interessante que teve na corrida, assim. O Sainz mergulhando ali na largada pra cima do Hamilton, travando roda. Assim, E o porra, foi Piastri indo feio. por O dentro Sainz, ele travou roda, viu que ia perder e posição fechou e o Piastri. fechou o Piastri Sim. sem nem saber onde é que tava. O Piastri não tinha nem o que fazer, mano. E o O pessoal veio Piastri. defender o Sainz. Ele falou, não, mas o Sainz, ele não tinha pra onde. Mano, se você travou o pneu e você perdeu o controle do carro, você não fecha alguém sem controle. Você segura a porra do carro e depois você continua. Sim, ele fechou o Piastri ali, não puniu ninguém. A FIA também não considero. Obviamente, o Sainz foi o mais culpado pelo Piastri ali, mas não tinha por que punir alguém ali naquela ocasião, nenhum Ah, dos já foi dois. punido, não tinha por que punir de novo. Nenhum dos dois. O Sainz ele teve um problema no carro com isso, ele ficou correu metade da prova, mas depois abandonou porque não dava, ele era o carro mais lento da pista. Não tinha ritmo nenhum. Depois, se eu não me engano, quebrou parte do assoalho, quebrou uma parte do side pod também, ficou um buraco, Fez um então buraco, é. não tava adiantando de nada ele ficar na pista, só tava gastando o motor e tá. Foi o Hamilton, a volta mais rápida era do Verstappen, o Hamilton tirou na última volta, que ele parou no pit para trocar o pneu. Você viu como tava difícil a corrida da Mercedes, né? Conseguiram parar para trocar pneu e fazer a volta rápida. Foi uma corrida, não foi legal assim, obviamente, lá na frente foi tudo mesma coisa aqui na frente. O top 6 aqui foi a mesma coisa, ninguém tava passando É, ninguém. só teve uma graça no começo quando o Russell escalou, mas depois disso. Agora só queria só antes da gente prosseguir para a Fórmula 2, falar do Stroll, mano. Que é isso? Cara, o Stroll largou. Fez uma corrida ok. É porque o Alonso também é um cara diferenciado. Pô, o Alonso tem quase 70 anos, pô. O Stroll. E os dois largou lado a lado. O Stroll foi É esse o décimo e o Alonso problema. nono. O Alonso Tipo, conseguiu terminar em quinto. eu aceito das quatro equipes de topo, o Stroll ser o último. Só que não dá para ficar atrás de um Alpine e o Tsunoda chegando nele, porra. Sim, isso aí é um fato. Não dá não. Entendeu? O Tsunoda acho que chegou a ter DRS, né? Acho que chegou a ter DRS para ele Não dá na pra. última volta. O Stroll não Então, dá pra acreditar, velho. isso que eu acho inaceitável. Porque, pô, chegar em último atrás das quatro melhores, beleza. Mas não atrás do Ocon e quase tomando do Tsunoda. E é isso. Isso é inaceitável mesmo. Mas ele tem a vaga dele garantida lá. Eu acho que ano que vem ele continua. Ó, já Então, tem gente começando a falar por aí que estão querendo cortar a cabeça dele, velho. Mano, mesmo sendo filho do dono, acho que chega uma hora que não faz mais sentido. Tipo, já chega uma hora que não faz mais sentido, sabe? porque, mano, a Aston Martin não é só do Lawrence, tem muitos outros acionistas lá. Eles Até o querem. Toto Wolff tem uma parte, né? Ou não tem mais. Não, eu não sei, mas o Lawrence não é dono sozinho, tem muitos acionistas lá. Pô, um Sim, carro tem terminar em diretoria e quinto. tal. Um carro terminar em quinto, outro em nono, mano. E se fosse um quinto e um nono, sei lá, perto, mas, pô, ele tomou 25 segundos. Não, e se fosse um quinto e um nono só em uma corrida, Tava bom também. Então, tipo, e não dá pra entender esse Stroll, porque no começo da temporada ele andou bem, mano. eu acho que Bahrein com o punho tem que quebrar o quebrado. punho dele de novo, aí ele volta melhor. Só Bahrein anda com o bem com o punho punho quebrado. Ele quebrado. foi bem sexto com o punho quebrado. Ficou na frente do Russell e chegou colado no. Colado não, mas chegou perto do Hamilton. Na Austrália, na Arábia, ele tava Quebrou andando o em motor. quinto. Ele tava andando em quinto, o carro quebrou. Na Austrália, ele foi quarto, beleza, que teve todo aquele auê lá da relargada e pá. Um monte de gente morreu no caminho. Mas no Azerbaijão ele não foi mais ou menos mal, porque ele Não, ficou ali foi na. aceitável. O carro era o terceiro do grid pro Sim, quarto, então foi dá pra aceitar aceitável. isso. Aí Miami pra frente, ele foi péssimo, É Miami isso. Mônaco. Aí em Espanha, ele voltou a andar bem, terminou na frente do Alonso. Beleza, que o Alonso Essa não foi quis a que o Alonso atacar. deixou, né? O Alonso não quis atacar, mas ele andou o fim. Classificou na frente do Alonso e andou a corrida inteira na frente do Alonso. Terminou na frente do Ocon, pelo menos. Porque Aí depois disso Canadá, aí, Canadá ele foi péssimo de novo correndo em casa, não dá pra acreditar nisso. Na Áustria, ele andou ok até. O Alonso também não arrumou tanta coisa.
Aí na Inglaterra ele foi péssimo de novo. Aston Martin também não tava. Era o quarto melhor carro do grid. Quarto, quinto, mas também andou muito mal. E na Hungria foi décimo e o Alonso nono, fez uma corrida boa. Na Hungria ele andou perto do Alonso. Agora, cara, na Bélgica o Alonso em quinto, terminando quase 30 segundos atrás. Não dá pra imaginar uma coisa dessa, velho. É muito Lance Stroll, não dá? Não tem explicação. Só correu bem ali porque o punho ainda tava recuperando, por isso que ele tava andando bem. Depois que o punho recuperou, parou de andar, velho. Vão quebrar o punho dele de novo. Bom, mas enfim, a Red Bull consegue as incríveis marcas de 500 pontos em Na meia metade da temporada. temporada, 500 pontos, seguinte é que Isso. vai fazer 1.000 no final do ano. Não duvido não, tá? Eu acho, Não, 1.000 pontos é muita coisa. mano, eu acho possível, velho. Tem quantos pontos em jogo? Ah, é porque tem muitos pontos em jogo. Mas é pouco. Ah, você tira. Cadê? Ó, 25, 50, 100, 150. Tem 200 pontos ainda em jogo, só de vencedor. Ainda tem o segundo lugar e as sprint. E volta mais rápida. Eu acho que não dá 500, mas dá uns 800 e pouco. Tá ligado? É muito ponto. Eu acho impossível chegar a 1000. Não sei se é possível. Não, não, não acho que não dá mesmo, não. Mas, pô, 500 pontos é o dobro do segundo, tá ligado? É muita coisa. Um pouquinho mais. E a Mercedes e a Ferrari chegou na Aston Martin, finalmente, colou agora, 5 pontinhos atrás só. A Mercedes tá conseguindo distanciar, tá 50 O pontos na Leclerc frente. finalmente passou o Sainz. Passou o Sainz e o Russell. O Russell e o Leclerc agora estão empatados com 99. O Sainz ficou com 92. E E o o Norris tá Hamilton, chegando, hein? e o Hamilton encostou no Alonso. Agora a diferença por esse P3 é um ponto só. O Hamilton é muito pai do Alonso, não tem como não, E velho. essa briga aqui vai ser muito boa até o final do ano. Por esse P3 aqui. Acho que Porque a briga acabou já, velho. Aston Martin, não, não sei que ela faça um milagre. não, ela Leve o disse carro na que igreja e volta na depois. segunda metade eles disse que vão trazer uma grande atualização que promete melhorar o carro para voltar se eu quero no começo do ano. Mas vamos esperar, né? Levar o carro É, no Universal e o pedir Pérez voltou pro nível que reformação. esperava dele. Conseguiu abrir aqui do P3, mas ele tá muito Pessoa longe do Max. voltou a chegar no Q3, É, o tava na Ricardo. hora. Ricardo tá atrás do De Vries? Fala do De Vries, ó. Fala do Fala homem. do. Vamos ver se na Holanda o Ricardo arruma alguma coisa, né? Vamos ver nesse final de campeonato, né? Já começou perdendo. O Tsunoda E o já fez nosso ponto e ele Gasly, não. nossa Alpine nas últimas corridas também só abandona, velho. Não, o Porra, é essa? Alpine tá numa zica desgramada, velho. Pior que eles mandaram embora o Otmar e uma galera lá de dentro, tá tendo uma reformulação, a temporada já virou uma salada. Sim, eles estão Tem mais. internamente lá tá feio. Ah, mas é foda, a Alpine não se encontra. A gente já falou Nunca. isso já, é que eu fico Já. indignado com a Alpine, eu fico muito indignado, velho. Os caras têm uma puta estrutura, dinheiro pra caralho, pilotos aceitáveis. Porra, não anda essa porra desse carro. 10 anos que não anda. Não, Mas vamos é pra Fórmula 2. inacreditável isso, cara. Mas enfim, Quanto tempo já de gravação? pra que perguntar tempo, porra? Só é Pô, mais trabalho 28. pra mim. Não precisa cortar não, só deixa. Não, tem que cortar, pô, fica feio. Vamos lá, vamos lá. Theo Pucher. Ah, Finalmente assumiu a liderança, o Theo Pucher. A gente já não via a hora. Ele tinha que ser campeão, né? Ele tá fazendo agora nessa reta final, que ele tinha que fazer desde o começo do ano, por obrigação. que é pelo menos ir pro pódio em cada etapa. No Exatamente. mínimo que ele tem que fazer, nem que seja uma sprint, ele tinha que estar no pódio pelo menos uma etapa por. Mano, agora, ó, tem uma teoria, velho. Acho que a Hungria talvez não seja tão benéfico assim você chegar num pódio. Acho que um P5, P5, P4, P6 talvez seja melhor. Ah, Aí mas você o fica, foda do tipo, Porsche é que você ele faz brigou. pontos. Ele brigou pelo pódio nas duas corridas, ele só foi ruim mesmo. Isso que é o Ah, foda. é, foi aquela que ele ia passar o Berman, ficou brigando com o Berman e acabou despencando, não foi Aí essa? eu. Não, ele ia Berman, passar. Ele passou o Birman e no final da prova o Birman repassou ele terminou em quarto. Aí na Factory Race ele ia passar o Martins, que tinha acabado de sair do box. O Martins foi segundo nessa corrida. Terceiro, na verdade, ele ia passar o Martins com o pneu frio, ele já com o pneu aquecido, ia passar o Martins. É, por algum motivo, ele simplesmente só saiu da pista. O Martins não jogou ele pra fora nem nada, ele saiu da pista sozinho. Que aí ele perdeu posição pro Yuasa e, e pra quem mais que foi o quinto? Pro Hadjar, e não conseguiu recuperar depois. Então, tipo, era duas corridas que dava pra ele ir pro pódio, só que ele não foi por burrice dele. mas ó, tô feliz que ele finalmente tá andando ok.
P2, quase todas as etapas ele pegou um P2 pelo menos. Então não dá para reclamar da tocada dele nessa reta final, tá? É um piloto que é mais talentoso do que o Vest, merece mais a Fórmula 1 do que o Vest. Então, no final das contas, eu tô feliz. Outro piloto, falar em feliz, outro piloto que eu tô feliz em ver andando bem é o Durham, tá? Finalmente adaptou, né? Finalmente esse ano ele, igual a gente vem falando nos últimos podcasts, Durham desde de Espanha vem numa crescente, pontuando todas as etapas. Na Hungria ganhou uma corrida perfeita dele na Hungria, como a gente comentou semana passada, ganhando com 10 segundos de vantagem, fazendo pole, volta mais E rápida. Spa só deu as coisas certas para ele mesmo. E Spa Deu uma cagada. ele contou com a sorte, vamos falar, mas ok. Ele arriscou, ele estava largando de 11º, largou com a estratégia oposta, com o pneu mais duro para depois botar o mais macio. Antes dele ir pro pit, entrou o safety car. Aí ele entrou no box, ele não perdeu tanto tempo no box, por causa do safety car justamente. Botou o pneu macio, relargou. Aí, obviamente, ele voltou em segundo. Aí na relargada lá, deu 2 voltas, ele passou por cheque, tava com o pneu médio gasto, e ele com o pneu macio novo, ele fez o mínimo que ele tinha que fazer, que era passar e ganhar. Ele fez isso, ele contou com a sorte, mas ele tava na estratégia oposta, então ele arriscou e deu certo, acabou dando certo. Ele não iria ganhar, se não fosse safety car eu acho que ele não ganharia, mas seria top 5. Talvez um Aí, top assim, 5, mas ganhar não. assim que ele ficou na pista, lá depois de todo mundo ter parado, ficou em primeiro e tentou ser. Foi muito uma coisa que só acontece uma vez na vida. Foi muito um time ali que aconteceu. Ele aproveitou, obviamente. Ele não é bobo nem nada. E ó, falar nada não, mas Zandvoort e Monza, se ele der um pouco de sorte e andar bem, se a Virtuose andar bem, pode chegar nesse vice-campeonato. Né? Ó, em Monza no passado ele foi pole, mas bateu na primeira volta. Foi pole, se eu não me engano, em Zandvoort. Ele tava disputando a vitória com o Drogovic. Aí numa relargada de safety car bateram nele, antes da relargada, inclusive. O cara atrás, o piloto atrás dele achou que tinha relargado e acertou ele no meio. Mas ele tava disputando a vitória, ele seria pódio com certeza. Duas vitórias aí e um abandono do Vest, ele é vice-campeão. E assim, ele não tá tão longe. Essa disputa pelo título aqui, ó, entre os 4 primeiros, não tá tão longe. Durham tá só 38 pontos atrás. Poxa, ele não chega, não. Poxa tá fazendo uma temporada mais cadenciada também, tá mais consistente. Então acho que no Poxa ele não chega, não. Mas acho que no Vest ele ainda vai chegar, mano. Porque ele é mais talentoso que o Vest, né? Ou você não acha? Não Achei sei. ele mais piloto do que o Vest, mano. Eu acho que eu gosto não. muito dele. Não, acho que não. Mas o Yuasa também já rodou o Yuasa. O Yuasa pipocou esse fim de semana inteiro, classificou mal. Na corrida ele rodou o Hauger, depois ele abandonou. Tanto que ele tomou 5 posições no grid para Zandvoort. Ele tomou 5 posições. Quanto tempo o Yuasa só tá andando bem na sprint, né? Mano, a última corrida boa dele foi em Austrália, assim, em Fiaturi. O resto ele foi sempre mediano. Ok, aqui ele foi segundo, mas teve bastante sorte com o safety car e tal, ele e o Vershaw. Mas assim, ele não tá sendo mais aquele piloto de ponta, igual tava sendo no começo do ano. Que venceu 3 corridas e pá. Pra adiantar, rookie da temporada já dá pra dizer que é o Martins? Sim, o Birman, eu acho que ele tem como o Birman ainda ser rookie, ele tá só 18 pontos atrás, mas o Martins tá numa vibe muito boa, assim, vamos dizer. Ele tá numa fase boa dele, se encontrou com o carro. O Martins, ele começou tão bem no início, ele e o Haug eram os mais rápidos, apesar de não ter, eram os mais rápidos da temporada no início. Perdeu terreno no meio do caminho, não sei porquê, mas depois ali de Mônaco, Espanha, Catalunha, ele, começou a andar de uma forma extremamente aceitável para um rookie futuro campeão. Não, e o Birman não, o Martins, ele é um cara bom, ele é muito bom. Campeão de Fórmula 3, Fórmula Renault. É o melhor dos medianos. Não, ele é mais que mediano, ele é realmente muito bom. Tem nível Fórmula 1, sim. Mas o Martins, o problema dele, eu não sei o que está acontecendo, sei lá, que ele está cometendo uns erros muito bobos. Esse ano, por exemplo, ele já perdeu 2 pódios em Factory Race por erro dele próprio. Em Mônaco, ele perdeu o pódio por burrice dele, ele estava em segundo, se eu não me engano. Perdeu o segundo lugar por burrice dele na hora que o Durham bateu. Ele ignorou as bandeiras amarelas duplas e simplesmente passou a milhão ali, quase bateu no fiscal. Sim. Que lá foi muito perigoso, ele tava quase 200 por hora, se ele bate ele mata. Então ali, por causa daquilo ele tomou punição. Não, merecido também. Sim, né? muito merecido, mas foi cagada dele. Em Spa aconteceu a mesma coisa aqui em Spa.
ele teria sido o terceiro aqui em Spa, se ele não faz a cagada de passar a velocidade no pit lane, tá ligado? Sim. Ele teria que ir em terceiro fácil, mano, se não fosse erro Não dele é isso. próprio. Ele e o Berman, terminaram juntos a prova. E o Os Birma, dois tomaram punição e o e Birma, caíram. nossa, a punição do Birma foi muito nada a ver, velho. A FIA meteu o louco, não foi, Estão cara. perseguindo meu mano Oliver Berman. Mano, mano, aquele toque ali dele com o Martins não teve nada a ver. Que se aquilo lá valia 5 segundos, velho. Na mesma etapa, na mesma corrida, aconteceu a mesma coisa com o Enzo e com o Maloney. Aconteceu a mesma coisa com o Maloney e com o Darúvalo. E só o Birman foi punido, tá ligado? Isso. Perseguição, perseguição. Não, isso eu fiquei quando eu tava vendo, que eu não vi ao vivo, eu vi o replay. Mas quando eu vi o replay, eu fiquei inacreditável que o Birman tomou 5 segundos por ter tido um toque ali com o Martins. E o Malone e o Enzo não tomaram nada, sendo que os dois fizeram a mesma coisa. O Enzo fez em cima do Malone, jogou o Malone pra fora, e o Malone fez a mesma coisa em cima do Darúvalo. E não saiu nada pros dois. Isso aí eu fiquei puto. Sim. Mas Enfim, pra acontece. gente finalizar, vamos falar do nosso tubarãozinho, Little Shark. Finalmente descabaçou. Finalmente, Depois de 200 corridas de Fórmula 2, conseguiu vencer a finalmente primeira. fez um fim de semana com um nível muito bom do Enzo. Eu gostei de ver o Enzo andando bem. Ele tá fazendo o que ele tinha que tá fazendo desde o início do ano, porque ele já tá no segundo ano de Fórmula 2. Ele já tinha que estar indo pro pódio na maioria das etapas também desde o início do ano. Já tinha que ter vencido já E algumas sim, já tinha que vezes. ter vencido. Ele tá já numa equipe boa. A Carla é uma boa equipe, como nós falou. Ano passado o Lawson e o Sargent foi terceiro e quarto. Mesmo com os dois tendo muito problemas no ano. O Enzo também vem tendo muitos problemas esse ano. Mas ele ainda tá em sétimo. Tá na briga ali por aquele top 5, mas ainda tá em sétimo. Vamos esperar. Fez uma corrida sprint muito boa, ele largou em terceiro, o Daruvala liderava e o encosto de cabeça do carro dele saiu voando, isso aí Não, foi... eu nunca vi um acidente assim na vida, mano. Não sei se você já viu, mas o cara abandonar, perder uma corrida, o cara abandonar na liderança, porque aquele protetor de ombro, eu acho que é um protetorzinho de Protetor ombro, de né? cabeça ali, que De apoia a cabeça. cabeça. Pra quem Cara, não sabe, é aquele que é da cor do carro. Não tô falando do Hans que fica atrás do capacete, não. Falando aquele que fica em cima do ombro dele que tem a cor do carro. Aquele bagulho ali, o ar bateu, levantou aquilo ali e ele só abandonou. Não tinha nem o que fazer. O não, cara e não tem cara, nem emocional pra poder recuperar a corrida não, e nem daquele. tinha muito o que fazer, que até ele entrar no box, a equipe até pegar uma peça dessa nova e colocar, ele já perdeu uma volta, então... E não deve ter isso fácil de achar, tá ligado? Deve estar escondido dentro de caminhão. Então, tipo. E foi puta azar do Daruvala, que ele largou na pole, tava liderando com boa vantagem e deu esse azar do protetor de Coitado, cabeça coitado. sair. Isso já aconteceu algumas vezes. Aconteceu com o Coulter em 2003, no GP de Silverstone. Ele teve que ir pro box colocar um novo. Aconteceu com o Hamilton em Baku 2017, mas o dele não saiu voando, só ficou solto. Ele teve que ir pro box prender. Mas, cara, aconteceu isso na Fórmula 2, foi uma coisa inédita. Foi. Aí, 2023, né? É foda isso. Aí o que Essa do aconteceu? Hamilton eu não sabia, do Coulthard agora eu lembrei, mas a do Hamilton tá ligado. O Hamilton perdeu Baku por causa disso. Baku 2017 ele perdeu essa corrida por causa disso. Que ele teve que ir pro box e perdeu muito tempo. Mas Ah, enfim, sim, sim. o Vershaw assumiu a liderança, que o Vershaw estava em segundo, largou Daruvala, Vershaw e o Enzo em terceiro. Aí o Daruvala abandonou, né? O Vershaw assumiu a liderança e eu até achei, nossa, o Vershaw tá num ritmo muito bom, que ele chegou a abrir mais de 2 segundos pro Enzo. Não tanco falar que o Verstappen tá com ritmo muito bom. Não, ele tava com um ritmo muito. Eu falei, quando eu tava vendo assim o replay, eu falei, caramba, velho, o Vershaw realmente nessa etapa ele vai ganhar fácil. Só que aí nas últimas 3 voltas o Enzo tirou 1 segundo dele por volta, Se passou ele na o, penúltima volta e ganhou. Porque se o o Vershaw. Matanza é o melhor dos medianos, dá pra dizer que o Verstappen é o melhor dos pilotos ruins, né? Cara, o Vershaw não é ruim, mas também não é bom. Então ele é mediano pra baixo. É o melhor dos. Não, o mediano pra mim é um Iwasa, um Veste. Não, pô. E os bons é Berman, Vest não Puxa. é mediano. Vest é ok. Ele é Vamos bom. lá. Vamos dividir em três níveis de piloto: o bom, o mediano e o ruim. Ó, os bons a gente tem o Antonelli, o Berman e o Puxa. Vamos pegar na base todos, mas só falando desses três aí. Não tem como você falar que o Veste tá no nível de bom, tá ligado? Pô, o Vest tava liderando a Fórmula 2, mano. Ah, foda-se, é em cima do Puxé. O Quatro Drogovic vi... foi campeão em cima do Puxé. Então o Purcher não é bom também, se for usar sua lógica. O Puxé, ele é maluco, ele é bom.
Isso é meio maluco. Ele é bom, o Veste também é bom. Você acha quem é melhor, Porsche ou o Veste? Veste. Nem fudendo. Mano, o Porsche tá no terceiro ano. Olha esse campeonato medíocre dele, velho. Uma vitória só. Pelo amor de Deus, Mas uma você pole vê que o só. cara, tipo, bom, a questão dele é que ele só erra muito. Então, ele não é bom, mano. É assim, aí. Ele é rápido, mas ele não é bom, é diferente. É, beleza. Então pode ser que ele é um dos mais talentosos do grid, talvez o mais talentoso em velocidade. Só que falta pra ele um psicológico aceitável. E assim, vamos voltar pra corrida porque isso aí É, não dá em vamos, nada. vamos continuar, na verdade, já acabou de falar da corrida. O Verscholl, o Enzo passou o Verscholl ali fácil, venceu, primeira vitória dele, todo mundo ficou feliz, né? O Enzo ganhou, pá, legal. E na corrida Factory Race ele foi terceiro, fez outra grande corrida, ele largou, se eu não me engano, de sétimo ou oitavo na corrida principal, fez uma largada boa, pulou, se eu não me engano, para quinto. Aí depois ele tomou o undercut do Maloney. Maloney depois do pit da relargada do safety car, o Maloney estava na frente dele. Mas o Enzo passou o Maloney na última volta e foi isso que fez ele ganhar o pódio, porque o Martins e o Burman foi punido em 5 segundos. Então o Enzo herdou esse pódio, mas na pista ele foi quinto. E foi assim, o fim de semana, o Hauger teve bastante azar na corrida principal, Pra variar um pouquinho, né? que o Asa rodou ele, depois ele foi desclassificado também. O Verscholl acabou sendo desclassificado também da sprint, ele tinha sido terminado em segundo, ele foi desclassificado por um problema no carro. O Pourchaire herdou o segundo lugar e o Hauger herdou o terceiro. Mas enfim, só pra gente finalizar, você acha que o Hauger fica pro terceiro ano? Eu acho que fica, eu acho que ele vai mudar de equipe. Pra quem não sabe, gente, o Hauger, ele só anda em equipe campeã. Ele vai estar 2020, esperando a arte ganhar. 2022 ele foi pra Prema, equipe campeã. Aí 2023, quem foi campeão em 2022 foi MP. 2023 ele foi pra MP. Não vai ser campeão de novo esse ano. Aí ano que vem ele vai pra equipe campeã esse ano. A arte. E Pior que a arte a, vai abrir duas vagas, né? Ah, não, a vai abrir só não, uma. Martins eu acho que continua na arte. Acho E que o Bortoleto tá pra chegar nessa vaga. para quem não sabe, gente, o Bortoleto vamos falar aqui o que aconteceu nesse fim de semana. Então vamos logo pra Fórmula 3 a gente fala do Bortoleto lá, Tá, caralho. tá, ok. Falar o que aconteceu também, fora o fim de semana que poderia ser campeão e tal. O Banco BRB, que é o Banco Regional Brasília, o Banco Regional de Brasília, ele fez um acordo com a Alpine e vai começar a estampar o nome, a logo do banco no carro da Alpine nos capacetes dos pilotos. Ele também fez a Alpine criou a Alpine Driver Academy Brasil, que é só para os pilotos brasileiros. O Banco BRB juntou com a Alpine, fez essa academia de pilotos, só vai ter piloto brasileiro. E também o Banco BRB começou a patrocinar o Bortoleto. A partir desse fim de semana de Spa, o Banco BRB está lá no carro do Bortoleto. Pro ano que vem, provavelmente o Bortoleto vai ser dessa academia Alpine. Não foi confirmado, mas provavelmente ele vai ser dessa academia Alpine Brasil, que só vai ter piloto brasileiro. Dependendo de como tiver o, o, o orçamento do Caio Collet, é perigoso ele voltar para ser da Alpine. Ele que não é mais da academia da Alpine, mas ele é ligado à Alpine ainda assim. Pô, mas assim, um piloto tipo Academia Alpine não acho que é muita vantagem, não, mano. Não, não é, mas é o que tá tendo no momento. Nenhuma Eu academia ainda acho que grande. ele, tipo, acharia melhor ele ficar tipo, sob a tutela de um Alonso, até de um Toto Wolff, sei lá. Você ficar na Não, mas Alpine. não é assim. Não dá pra você falar o Toto Wolff, vem aqui ver meu filho Não, aqui eu pra ele ser sei, eu seu sei. Mas piloto. tipo, ele já tava sobre a guarda do Alonso. Certeza que o Alonso aposentava e colocava o Bortoleto pra poder entrar na vaga dele. Não, isso aí eu acho que não é possível, né? É fácil assim também não. Mas é melhor ele numa academia do que só E, ser mano, gerenciado. ir pra Alpine, primeiro, ele não vai andar nem fazer teste tão cedo. Porque vai ter o Martins fazendo um teste na frente dele e vai ser o piloto de teste no ano que vem. Vai ser o Durra ainda, né? O ano que vem. O Durra não deve repetir mais um ano de Fórmula 2. E no ano seguinte vai ser o Martins. Então não sei se vale muito a pena ir para. O meu problema nem com a academia, aí, tipo, para essa academia específica, tá ligado? Acho que até uma academia Williams era mais benéfica do que para uma academia Alpine. Tipo, pelo menos ele vai ter chance de guiar. Cara, eu não sei se essa academia Alpine. Tanto que ele não foi confirmado lá. Eu acho que se fosse pra ele ser confirmado, ele já teria sido confirmado Sim, nesse fim de semana. Junto com essa criação, igual foi o Drogovic na Aston Martin.
Falaram que Eu esperava ele ser campeão também, mas eu acho que criaram aquele programa da Aston Martin, o Drogovic era o primeiro piloto. Eu acho que se fosse pro Bortoleto ser da Alpine, eles já teriam falado esse fim de semana, ó, criamos a Academia Alpine Brasil, o Bortoleto é o primeiro representante, vai ter mais futuramente, pá. Mas eu acho que, tomara que não, eu também não gosto da Alpine, tanto em academia, tanto no geral, eu não gosto deles. não, e também, tipo, ele não vai tomar a vaga do Martins. O Martins é mais talentoso que ele, né? Pelo menos até o momento se mostrou mais talentoso que ele. Sim, sim. O Durham, talvez ele é realmente, acho que ele talvez seja melhor do que o Durham mesmo. Ele é melhor que o Durham. É, Mas ele ainda vai estar, tipo, atrás do Martins e o Martins vai segurar essa vaga, mano. Ainda mais que o Martins é francês e você sabe como a opinião é exatamente. em relação a essas coisas. Se sair um Ocon ou um Gasly, o que eu já acho difícil, porque também são franceses, tem o Durham, tem o Martins na jogada, então o Bortoleto vai ficar muito para trás. Então, mas eu acho que ele não vai entrar nessa academia, tomara que não também, porque eu não queria ver ele lá. E outra coisa que o BRB fez também o Banco BRB patrocina a Fórmula 4 Brasil, para quem não sabe. Eles é o principal apoiador, junto com a Vicar. Isso é coisa boa. Desde o ano passado, é assim, todos os carros têm lá Banco BRB estampado no carro. Só uma coisa aqui, galera, para vocês que não entendem porque a importância de uma Fórmula 4 Brasil, isso daí é a principal fonte de jovens pilotos talentosos. Cara, até o momento a gente não teve nenhum, assim, que se olha e fala, putz, esse cara vai ser campeão mundial de Fórmula 1. Mas é um tempo, tá ligado? Daqui a 10 anos, a gente vai colher um Antonelli da vida, talvez, um piloto assim, um Leclerc, um Russell, porque a gente vai ter uma categoria dentro aqui como a gente sempre teve na nossa história inteira. Desde aquelas Fórmula 3 sul-americanas, aquelas Fórmulas 3 brasileiras que eu corria os pilotos tipo um Barrichello, um Tony Canaan. Então, a importância dessas categorias é justamente formar pilotos brasileiros no longo prazo. E Porque também a outra, galera bota muita pressão nos moleques que estão chegando agora, tá ligado? sim, sim, e o Banco BRB, além de ter criado essa Alpine Driver Academy Brasil com a Alpine e ter patrocinado o Bortoleto, e além, obviamente, deles patrocinarem a F4 Brasil desde o ano passado, o prêmio do campeão da Fórmula 4 Brasil vai ser uma temporada inteira de freca na Europa, na Fórmula Regional. Vai ser uma temporada inteira, o campeão só vai receber isso. Vai receber bancado mesmo, a temporada inteira pelo banco. Na freca na próxima temporada, obviamente não vai ser 100% banco, vai ter alguma. Vai ser, sei lá, uns 70% do banco, o resto o piloto tem que ir atrás dessa verba. Mas é um bom, cara, a BRB mostrando que tá apoiando o automobilismo brasileiro. Sim, É sim, uma porque coisa tava muito parecendo boa. que a Fórmula 4 Brasil ia fechar, né? Porque reduziu bastante o número de pilotos. Sim. Eu fiquei um pouco receoso disso daí, mas parece que o Banco BRB agora vai entrar com os dois pés na jogada, velho. E eu gostei, porque o Bortoleto agora ele vai ter dinheiro de sobra pra chegar na Fórmula 1, gente. Pode ficar de boa que o dinheiro não vai ser igual, sei lá, um caso do Drogovic que faltou dinheiro ano passado, mal fez a temporada por problemas disso. O Bortoleto O vai ter Pietro dinheiro. Fittipaldi também faltou dinheiro, né? O Pietro nem tanto também, Se mas ele chegasse com 30 milhões de euros pra Haas, eu acho que a Haas aceitava. talvez, mas agora o Bortoleto de todos na base no momento, contando o Enzo, Bortoleto, Rafa Câmara, todos esses caras, eu acho que o Bortoleto é o que tem mais chance pelo talento que ele mostrou essa temporada. Vamos ver ano que vem se vai continuar, porque Fórmula 2 é totalmente diferente de Fórmula 3. Vai pegar um grid cascudo. Também vamos ver se ele vai. Eu acho que ele faz 2 anos de Fórmula 2, mas se ele for campeão vai ser muito bom. Bom, se ele for campeão ano que vem de Fórmula 3, aí entrega as taças da Fórmula 1 já. Mas é aquilo. Agora o Bortoleto ele tem tudo na mão dele. Pra quem não sabe, o pai dele é dono da KTF Sports e da Americanet. Eu vi umas coisas que a Americanet tem mais de 30 milhões. Tipo, eles têm muito dinheiro, a família dele. Lembrando que é suposição, tá, Americanet? Não precisa processar a gente, por favor. Não, isso aí foi notícia que eu vi. Não sei se é verdade ou não. Mas, tipo, dinheiro o pai do Bortoleto tinha pra bancar. Tanto que ele correu 2 anos de freca, 1 ano numa equipe boa. Correu de Prema na Fórmula 4 italiana, que é muito caro. Tá correndo de Trident agora na Fórmula 3, que é a equipe de ponta, também é muito caro. Ele fez 20 dias de teste privado, que também deixa mais caro ainda. Então, tipo, dinheiro ele tem pra gastar, sim. E Tomara que agora, gaste ano que vem vários testes de Fórmula 2 no início do ano. e agora, com o Banco BRB ajudando, dinheiro, gente, pode ter certeza que ele vai ter de sobra pra chegar na Fórmula 1.
Se, sei lá, ele for, sei lá, vice ou terceiro de uma Fórmula 2, ou até campeão, ele vai ter dinheiro suficiente para subir para a Fórmula 1, mesmo, sei lá, comprando a vaga, entre aspas. E pode ficar tranquilo que ele tem dinheiro para andar em equipe de ponta na Fórmula 2 por 2 anos, 3 anos, sei lá, dependendo. Tem equipe, tem dinheiro para possivelmente talvez comprar uma vaga. Não seria comprar uma vaga porque ele é ruim e tá comprando, mas tipo, as equipes necessitam desse dinheiro. Qualquer piloto que tá lá tá levando dinheiro para dentro da equipe. Nem que seja patrocínio principal e etc. Mas todos os pilotos levam dinheiro para a equipe. Então, pode ficar sossegado que dinheiro o Bortoleto tem, só vai depender dele mesmo pra gente ter o próximo brasileiro na Fórmula 1. Lembrando que ano que vem um grid de Fórmula 2 que ele vai pegar é muito mais forte do que esse grid aí de Fórmula 3, tá? Sim, sim, vale lembrar isso. Enfim, comentar levemente sobre a corrida, tá? Corrida 1, Sprint Race. Chuva, o Marti andou bem, até tem um acidente ridículo também que ele errou. Andou bem não, né? Fez um qualifying bem, mas largou de 10º e quando podia mostrar também um bom ritmo na sprint. Ele se bateu com o Mini na Bruxelas, se eu não me engano. Foi na Purron, Na Purron, né? foi na Purron. E logo E em seguida, quando ele foi voltar para a pista, ele se bateu com o Ido Corren. E o sim. Ido Corren nem teve culpa, coitado. E cara, foi muito inacreditável o que a FIA fez no sábado assim. Porque pra quem não acompanha a gente, foi assim, ó. Eu achei justo. Não, 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 não. É assim, ó. Justo, belo e moral. Ó, a corrida era 15 voltas a corrida sprint de primeira. Aí a FIA, direção de prova, foi lá e falou assim: vou diminuir para 12 por causa do pneu. O pneu tá desgastando, mas tava na chuva. É uma desculpa nada a ver, sendo que tava chovendo por causa de desgaste de pneu, mas ok. Eles diminuíram 3 voltas do que era para ser. Aí essas 12 voltas, nessas 12 voltas da corrida sprint, nós tivemos só, se eu não me engano, 2 voltas em bandeira verde. 2 voltas completas, 2 voltas seguidas completas em bandeira verde. O resto foi tudo com safety car, ou bandeira amarela, etc. Virtual safety car. Aí o que a FIA fez? Acabou a corrida, né? O Caio venceu, o Caio largou de quarto, fez uma primeira volta foda, terminou em primeira volta. Aí o que ele fez? O que a FIA fez? Não contou os pontos. De primeira terminou a corrida e falou: os pontos não vão contar porque não teve mais que 2 voltas de bandeira verde. Isso foi a primeira coisa que eles fizeram. É o que devia ter ficado. Sim, era o que devia ter ficado, mas eles depois, era de noite aqui já no Brasil, inclusive, lá devia ser de madrugada já. Eles voltaram atrás, contaram os pontos da sprint, que aí o que aconteceu com esses pontos? O Colé, obviamente, ganhou os pontos deles, mas não mudou nada. E na sprint, o Bortoleto e o Marti abandonaram, o que fez o Paul Aaron ser terceiro e ganhou muito ponto com esse terceiro dele na sprint. Ele assumiu a vice-liderança nessa etapa da sprint já, ele já tinha assumido a vice. E o Zac Sullivan, que é o outro rival do Bortoleto ali, teoricamente pelo título, obviamente o Bortoleto já está com o título ganho, mas o rival ali por esse vice, ele também ia pontuar na sprint, mas tomou Acho punição. que ele não assumiu vice-liderança na sprint, não, velho. Sim, ele assumiu na vice porque o Marti abandonou e ele fez um terceiro, ele tava, acho que, ele empatou com o Marti, se eu não me engano. Acho que eles empataram, então. Ele empatou com o Marti. Nessa Não, acho que sprint, ele tinha um ponto. Ah, não, é que o Martin fez a volta. Ah, não, ele empatou, então tá certo, eles empataram. sim. Essa corrida sprint foi uma corrida mais com bandeira amarela e safety car do que com bandeira verde. O Bortoleto dava para ser campeão esse fim de semana se na sprint ele não abandonasse por um. Foi mais ou menos o Dino bateu nele, não bateu assim de tirar os dois da prova, mas o Dino na La Source ele deu um toque casa no difusor do Bortoleto e isso deu um problema lá que eu não entendi direito o que foi, mas ele contou lá. Deu um problema. Aí ele desceu a descida na El Rouge. Na hora que ele encostou na zebra da El Rouge, o motor desligou. Por causa desse toque do Dino nele. Que quebrou alguma coisa lá no difusor, sei lá, algum fio lá, não sei. E na hora que ele encostou na zebra da El Rouge, o motor desligou. Aí ele teve que abandonar. E ele estava apontando nessa etapa. Mas foi uma etapa ruim, principalmente pro Pepe Marti, que, pô, Bortoleto classificou em 15º, tava lá atrás, tinha que fazer corrida de recuperação nas duas corridas. E o Marti largando em 12º numa e na pole na outra, ele fez apenas 3 pontos no fim de semana. Isso foi uma etapa muito ruim pro Marti, que poderia, sei lá, depois do quali,
Eu confesso que Podia segurar o vice-campeonato, velho. depois do quali eu falei, mano, Bortoleto largando lá de trás, o Martin na pole, velho. Essa diferença dos dois vai cair, sei lá, pra 20 pontos, vai ser difícil. O Martin vai chegar em Monza grandão, o Bortoleto É, talvez vai perder o psicológico, não sei, mas ia ter um momento, Martin. sim. E o Martin infelizmente errou, ele errou na sprint, errou na corrida principal. Não, na corrida principal ele não errou, velho. Ele não, tipo, você Ele já, não já tinha um explicou, né? ritmo, ele não tinha um A ritmo galera que bom. começou de pneu de chuva tava com um ritmo muito mais absurdamente melhor do que a galera que tava com pneu seco. Tanto que ele só foi perdendo posição e quando a pista começou a secar, ele tava de slick, e aí começou a virar bem, virar bem, virar bem. Mas ele chegou a cair para 15º, 13º, e o Bortoleto para 20º alguma coisa. Até o Collet, que anda bem na chuva, também despencou. Mas E na depois reta o final eles Collet. foram recuperando. Não, todos os três foram recuperando. Não, o Collet ele não chegou a ficar fora do top 15, ele andou no top 10 a corrida inteira, mano. Acho que ele chegou a ficar fora dos pontos. Mesmo no. Com pneu slick, A 11º eu sei que ele chegou, o Collet. o Collet, cara, foi o melhor piloto do fim de semana, disparado. O Collet não Não, com certeza. tem nem Mas ele discussão. chegou, quando começou a chuva, ele chegou a andar em 13º. Começou a chuva o quê? No começo da corrida ele chegou a ficar em 11º. O Marti também andou em 15º, por aí. E porque, E pra quem não viu, o não teve começo. culpa o Marti. Ele só não tinha ritmo, mano. Mas, pô, não justifica ele terminar atrás do Collet. Atrás do Paul Aaron. Tá ligado? O Collet largou bem atrás dele. O Paul Aaron também largou Sim, atrás sim. dele. Ele só não teve um ritmo da hora, mas ele ainda fez os pontinhos dele. O Collet, pra quem não sabe, ele fez uma corrida muito boa nessa Factory Race, porque ele foi o melhor colocado com pneu slick. Ele terminou na frente de dois que estavam com pneu de chuva. E o pneu de chuva a corrida inteira se mostrou superior, menos nas últimas 3 voltas. Mas ele fez uma baita fim de semana, ganhando a sprint, fazendo um quinto agora. Se tivesse mais umas 2, 3 voltas, ele ganhava também, na minha opinião. Ele estava tirando bastante no fim da prova. Nessa corrida principal foi uma bagunça, por quê? O Paul Aaron foi muito burro nessa corrida principal, porque ele tinha chance de ser o vice-líder agora disparado. Ele tinha quase certeza de chegar em Monza com o vice garantido, quase. Ele era líder, ele largou de pneu de chuva, o Paul Aaron largou de pneu de chuva. Ele tomou a liderança na primeira volta, mano. Se eu não me engano, ele abriu acho que uns 3 segundos, viado. Só na primeira volta. Assim, e aí teve um safety car na volta 6, se eu não me engano. Por aí, na volta 6 teve um safety car. Aí a pista molhada ainda, eu não sei por que ele fez isso. Ele foi pro box, botou pneu slick e a pista ainda tava úmida. Ou seja, ele não tava ganhando nada com aquilo. Ele só tava Só fez perdendo. perder o tempo e não recuperou nada. Ele só perdeu tempo e também todo mundo que largou de slick, tanto que todo mundo largou de slick, terminou a corrida de slick. Ninguém foi pro box botar pneu de chuva. Porque todo mundo achou que a pista ia secar muito mais rápido, mas demorou muito para secar. Ela foi secar só no fim da prova, que aí também os pilotos que estavam de slick ficou muito atrás em relação aos pilotos que estavam com pneu de chuva. Então, quem largou de slick achou que a pista ia secar muito rápido e o Paul Aaron errou nisso aí. Ele achou que a pista ia secar mais rápido e perdeu a vitória ali. E essa vitória com certeza ele estaria agora, eu acho que uns 20 pontos na frente do Pepe Marti já. Só depois dessa vitória. Mas ele jogou a vitória fora por um erro dele de querer botar pneu slick numa pista que não era pneu slick ainda. Perdeu a vitória ali. Mas pelo menos ele aí assumiu a vice-liderança agora. Vai ser difícil ele segurar essa vice-liderança nessa última etapa. Vamos começar a falar agora sobre a Fórmula E, que acabou nesse fim de semana. A gente viu o Dick Tennis levar um título por um monte de besteira que aconteceu dentro da Envision e com o Cassidy. Muitos azares, a etapa de Roma que ele foi evansado. O Evans travou a traseira, acertou ele como se fosse um boliche. E os dois, um abandonou o outro, voltou, mas não conseguiu nada. E em Londres, a gente teve um dos momentos mais perspicazes da Envision. Porque o Buemi estava na frente do Cassidy, segurando ele, defendendo a vida. E do nada, quando o Cassidy foi tentar ultrapassar, porque não aguentava mais ficar atrás do companheiro, o Buemi foi fechar a porta em cima da hora, pegou na asa dianteira dele, e aí quebrou a asa. E depois disso foi só ir para casa chorar mesmo, que não dava pra fazer mais nada. E cara, engraçado é que esse título tava na mão do Cassidy depois da primeira etapa de Roma, mas aí o Evans resolveu bater nele na segunda corrida e em Londres o Buemi simplesmente decidiu odiar ele
Não, o boi me meteu louco Ia ali. acabar com a vida dele. O boi me meteu louco, mano. Não tinha necessidade nenhuma daquilo, tá ligado? Não, e Londres foi uma. A primeira corrida foi boa até. Pô, Nossa. muito bom. Agora a Você é louco. segunda foi triste de ver. Que corrida ruim, Não, velho. a segunda, mano, ela. Acho que eles receberam alguma ordem, tipo, o campeonato já tava decidido. Ia ficar disputando vice-campeonato. Então, tipo, a direção deve ter falado, ó, não fica disputando posição não, que tá perigoso, não vou deixar vocês rodando. Porque ninguém tentou ultrapassar ninguém, mano. Acho que teve o quê? 3 ultrapassagens. A Fórmula E, que toda a corrida agora tá tendo mais de 100. E também na chuva, aí entrava É. dentro do. Dentro. Entrava indoor lá, aí tava Nossa, essa pista seco. de Londres é foda, mano. Queria um assim, não com esse layout, mas um assim na Fórmula 1, imagina. Não, Você muita. vai numa parte indoor, do nada molhado fora, né? Seria divertido. Seria interessante pela estratégia de cada um, seria Sim. interessante. Mas, cara, a primeira corrida foi uma corrida muito movimentada. Foi aquela hora que Naquele o. final, mano, 70 carros bateram Não, do quarto pra trás, todo mundo bateu. Só sobrou o Evans, o Félix da Costa, que tava em segundo, se eu não me engano, e o Jake Dennis. Só Não, foi sobraram esses. o Dennis que foi o segundo. Ah, não, foi isso mesmo, foi o da É, Costa. o da Costa tomou punição depois, aí ele perdeu o pódio e tal. Mas, pô, foi uma corrida muito. Tava daorinha de assistir o começo dela. Não, e depois, mano, acho que o Dennis ainda conseguia levar a corrida pra segunda etapa. Só que acho que dois na frente dele abandonaram. Não, ele precisava de um terceiro pra ser campeão na Só que ele primeira tava em etapa. quarto. É, ele tava em quarto. Aí ele passou o. Se eu não me engano, era o Bird. Ou o Buemi. É, ele passou o Buemi. Ele conseguiu passar o Buemi depois do modo de ataque lá. Aí ele Essa foi tava, doideira. ele tava garantindo ali o título dele em terceiro. Só que atrás dele, se eu não me engano, tava vindo o Buemi. Não, tava o Bird no momento, né? Tava o Sim, Bird em sim, o Bird quarto. tava cedendo pra poder dar uma levantada na traseira dele. E todo mundo achou, nossa, o Bird, certeza que vai bater no Danny, certeza. É, eu também achei isso Só que também. acabou não acontecendo isso. Se fosse o Evans, se fosse o companheiro dele, ele batia. Depois disso, os três primeiros abriram um pouco. Aí o Bird foi tentar ultrapassar o Buemi, que estava em quarto naquele momento. Foi tentar ultrapassar o Buemi. Eles se bateram. Aí todo mundo que vinha atrás ficou com a rua trancada. E todo mundo, literalmente, do quarto até o décimo. Se não me engano, tinha 18 carros na pista. Todo mundo que sobrou bateu. No máximo, do quarto ao décimo oitavo, literalmente todo mundo bateu. Alguns não bateu porque estavam muito atrás e deu pra ver a confusão primeiro, mas sei lá, uns 6 carros ficaram danificados nessa brincadeira. Quebraram o Foi asa foda, e tal. cara, E. imagina o Cassidy olhando na TV, o Boemi quebrando a asa dele, e quando chega o Dennis, o Boemi deixa passar tranquilamente. É Nossa, foda. deve ter. O Boemi meteu o louco esse fim de temporada, nessa última etapa. Ele tinha que ajudar o Cassidy. Mano, tipo, a Envision já sabia que o Cassidy não ia ficar, né? Então, porque acho que já foi até confirmado que ele vai pra Jaguar no que vem, ser companheiro do Beat Evans. Mas, putz, ele poderia, sabe, não deixar. É porque foi muito bizarro, mano. Ele defendeu muito bem. Tipo, ele não foi sujo, tá ligado? Na hora do acidente, ele tava à frente e ele freou mais tarde. Sim, A ele questão é que não tava. tinha necessidade. É, ele tava segurando sem necessidade nenhuma. Isso que foi o foda. O companheiro dele, tá Ele tava ligado? dando a vida, parecia que ele tava disputando o título. Sim, isso deve ser treta interna deles, com certeza. E uma coisa engraçada é que, tipo, ele claramente não ajudou o Cassidy. Literalmente, deu pra ver. Não é nem que nós é fã do Cassidy, a gente acha. Não, ele não ajudou o Cassidy em nada. Em nenhum momento do ano inteiro, inclusive. Oh, mas o Lotter também não ajudou o Dennis. Não, mas aí é Sanduíche de diferente, Andrade. pô. Eu tô falando assim, os dois, o Buemi ficou em sexto no campeonato, o Cassidy vice. Mas o Buemi, por exemplo, em Londres podia ter ajudado. Alguma outra etapa que ele chegou na frente do Cassidy poderia ter ajudado. Agora, o Buemi, é engraçado ele ter feito isso com o companheiro. E lá em 2014, a primeira temporada da Fórmula E, que ele disputou o título com o Nelson Piquet. O Bruno Senna defendeu o Buemi, ele chegou, acho que ele tinha que chegar em terceiro, se eu não me engano, pra ser campeão. Ele tinha que chegar uma posição na frente pra ser campeão em cima do Nelsinho. E o Bruno Senna defendeu essa posição até a última curva, os dois se tocando, o Bruno Senna fechando a porta, freando tarde. E o Buemi ficou putaço com o Bruno por causa dessa defesa de posição, porque Porque querendo. eram companheiros. Não, eles não eram companheiros, mas tipo, querendo ou não, o Bruno tava ajudando o Nelsinho. Ah, o brasileiro, sim, sim, sim. É, o brasileiro ajudando o brasileiro. E nisso o Buemi ficou muito puto.
Você vê ele depois da bandeirada, que o Nelson é campeão, ele chega assim, bate a roda assim no lado do Bruno Senna, faz gesto com a mão assim reclamando. Mano, Pô, reclamar do quê? Pô, o cara só defendeu a posição dele. os dois não é companheiro, ele não tem que ceder nada, então tipo, ele ficou Pois é. puto. Mas realmente o Bruno Senna, pra quem vê essa corrida, tem no YouTube também. Tem um canal que postou esses dias pra trás. Postou a temporada inteira de 2014, se eu não me engano. Quem quiser assistir, entra lá. GP, eu não lembro qual GP que foi o último, mas pesquisa lá, né? O Sim Piquet campeão que deve aparecer. Mano, ele dá o Bruno Senna. Mano, foi a melhor corrida da vida dele, aquela lá. Ele deu a vida de um tanto pra dar o título pro Nelsinho, viado. E é até engraçado um Senna dar um título pra um Piquet. Fica como se fosse meio sarcástico. Cara, eu achei também fundamental para essa temporada as exibições da Costa e Verlaine. E assim, acho que ficaram devendo muito, mano, com o carro que tinham. O Verlaine, principalmente, eu esperava muito mais dele, mas acho que ficou claro que tem pilotos melhores para poder pegar essa vaga. O Félix da Costa, ele teve um ano muito abaixo, muito. Muito irregular, muito Sim, irregular. sim. E nessa última etapa a FIA meteu a perna nele, tadinho. Ele tava sendo segundo. Aí ele teve um furo de pneu com isso. A pressão do pneu caiu e a FIA achou que ele estava usando pressão baixa de propósito. E deu 3 Mano, minutos de punição pra ele, sendo que ele tava com o pneu furado, tá ligado? Isso é uma 3 coisa minutos aí, só Fórmula 1 anos 60. Isso aí é um bagulho muito inacreditável. Deram 3 minutos pro cara porque ele tava com o pneu furado e a FIA achou que ele estava usando pressão de pneu baixo do regulamento pra se favorecer, sendo que ele tava com o pneu furado. A FIA é um bagulho muito. A direção de prova, não só a FIA, mas a direção de prova dessas categorias de fórmula europeia é muito São irregular. muito irregulares, é isso mesmo. O outro piloto que eu queria falar, gente, o tal do André Lotter. Para quem não sabe, ele é companheiro do campeão e ele só ficou à frente de dois pilotos que fizeram a temporada completa. Só dois. Que andam de Nil e Cupra. As É, duas piores equipes. até que o Nico Miller e o Sete Câmara não são tão ruins assim. Mas puta que pariu, né? O cara com a equipe do campeão ficar quase em último. Não, isso aí foi inacreditável mesmo. Acho que ele já E meteu louco de Fórmula E já, ele só não não, ele queria. não quer, mano. Ele já falou faz tempo que ele não queria fazer essa temporada, queria focar só no WEC, mas ele tinha contrato pra cumprir. Tanto que ele perdeu uma etapa justamente por causa Sim, sim. do WEC, que o contrato dele tava escrito: se o WEC tiver no mesmo fim de semana, vai favorecer o WEC. E esse ano e ano que vem ele vai sair da Fórmula E. Já foi confirmado que ele sai, ele vai focar só. Drogovic vai ser o companheiro do homem. Vai ficar só na WEC, o Lotter. Essa segunda vaca da Andretti tá bem disputada. Eu vi que o de Graça tá disputando ela, o Drugo também, porque o Drugo testou pela Maserati 2 vezes esse ano. Só que a Maserati já confirmou os dois pilotos para o ano que vem. Vai Confirmou. manter? Vai manter o Mortara, mesmo ele tendo um ano muito abaixo do que a gente espera. Mano, a gente até conversou sobre isso, lembra? Eu falei, eu entre Ginter e Mortara, eu mantinha o Mortara. Sim, vamos manter o Mortara e, pô, pela temporada do Ginter, se não manterem um Ginter é brincadeira, mano. Querendo ou Mano, não, ele porque andou muito, viado. não, eu concordo. Ele andou bem, mas você sabe que, tipo, não dá, eu não, sei lá, não me passa a confiança manter o Ginter. Tipo, foi a temporada da vida dele. Não sei se ele vai repetir isso ano que vem, tá ligado? É possível. O cara entrou numa fase boa, tá numa crescente, só vem melhorando. Então, eu manteria os dois. Eu não correria esse risco de trazer o Drogovic, embora ele tenha realmente impressionado nos testes. Mas vale lembrar, ele testou só com outros pilotos também que estão entrando no carro pela primeira vez. Sheldon Vanderlinde, ele parece Correu que a tá mais carreira inteira de interessado, né? GT, então, tipo, foi o Ele parece estar Drogovic. interessado na Fórmula E também, né? Drogovic interessou muito, ele gostou da Fórmula E, a Fórmula E aparentemente gostou dele, até pela Andretti ter ido atrás dele também. Mas é aquilo, se eu fosse, sei lá, dono da Maserati, eu falava, Mortara teve um ano muito abaixo, mas a gente sabe do que ele é capaz, vamos manter. Ok, mantinha o Mortara. Aí o Günther, eu mantinha mais um ano só, dava um contrato de um aninho só pra ver se ano que vem ele repetia o que ele fez esse ano. Se ele não repetisse, aí vai atrás de outro. Eu não arriscaria trazer o Drogovic, embora ele tenha impressionado, mas corrida é totalmente diferente de uma volta rápida. Então não dá pra saber se o Drogovic chegaria na Fórmula E e saberia administrar a bateria certinho, andar bem nas corridas. Agora, ó, eu vou te falar também que essa vaga da Andretti, se for pro de graça também, eu acho bizarro, velho.
Acho que já deu pro de graça. Já. Eu não acharia nada tão ruim assim. Eu queria o de graça numa equipe de ponta de novo. Ele também pode agregar muito mais a Andretti do que o Não, isso com Drogovic. certeza, mas tipo, ele tem o quê? Tanto 45 anos, né? 38, eu acho, mas Acho que ele tem mais ele, 40. ele tá no. Não, ele tem 30 e pouco. Ele tá interessado nessa vaga. Olha lá, 38. Ah, beleza. Ele tá interessado nessa vaga. Ele obviamente quer voltar para uma equipe de ponta, mas eu acho mais possível trazer o Drogovic, que é um jovem talento também, do que o de Graça.Embora o de Graça realmente, pela experiência dele, poderia agregar mais à equipe. Mas nesse momento percebe-se que a Andretti não precisa de alguém experiente. Eles, O Denis ele faz o trabalho perfeitamente bem e sozinho, inclusive. sim, Dos três primeiros, ele foi o único que não tinha companheiro, sim. entendeu? E a Andretti não tá precisando de alguém experiente, sei lá, para tentar melhorar por dentro, dentro da equipe, melhorar alguma coisa de carro. Eles não precisam disso. Os carros deles já estão perfeitos. Vai trazer o de graça por aqui. O de graça já é campeão, seria um salário alto, ele já tá velho, não teria necessidade. A dupla da McLaren também, eu acho que eu mandava os dois embora. Ah não, o Jake Hughes fez um ano decente para um estreante, na minha opinião, para uma equipe estreante também. A McLaren também não dá para falar que ela é isso tudo, que ela não é. O O Jake, motor Nissan não é tão bom. Vamos, se a gente fizer tipo uma lista, o melhor motor dessa temporada foi o Porsche, depois o Jaguar, depois o da Maserati o e depois Jaguar o ganhou Nissan. muito mais corrida que o Porsche. O Jaguar foi o melhor. Não, o Jaguar era realmente melhor na administração por mais tempo. É. Fica pau a pau, porque também o Porsche ele nunca era o mais rápido, mas no começo era, no começo do ano era melhor motor. Mas depois da temporada, com o decorrer da temporada, foi mudando mesmo as forças. Não sei, mano. Acho que também teve muita irregularidade do Dennis, tá ligado? Eu acho que não. Eu acho que ele sempre fez o que dava pra fazer. Que, pô, ele meteu, ó, 2, 4, 6, 7 segundos lugares, mano. Se você parar Mano, pra tipo, ó, pensar, não dá pra. Jacarta, os dois segundos lugares foi à frente de um Porsche e atrás de alguém que não. Ou foi à frente de um Jaguar e atrás de alguém que não tava de Jaguar. Eu ainda acho que o Jaguar era o melhor motor na temporada inteira. Não, não, nas duas primeiras etapas, com certeza não. Não, mas eu tô falando na temporada inteira, você tem que pegar todos e fazer a média. Sim, Na temporada inteira o Jaguar foi o melhor. Aí depois vem Porsche, depois vem talvez Maserati, Maserati. E aí depois vem Nissan Nissan. e depois vem a Mahindra, né, que ela também faz motores, se eu não me engano. Abre Sim. lá a tabela A pronto. Mahindra foi a pior, porque a Cupra e a Mahindra usava, e as duas A ficou em último. DS também fez um motor legal. Foram quintos. Ficou na Mas frente da Maserati, inclusive, venceram corridas. A o, Maserati o também venceu. motor o motor Mahindra era o pior disparado, ficaram em as duas últimas posições. Era o pior, consumia muito. Então, mas cara, a dupla da McLaren, o Jake Hughes eu mantia. Ele não fez um mau ano, chegou a fazer pole, pá. Eu trocava o Rasch pelo Ticton ou pelo Fenestrais facinho, mano. Pior que o Fenestrais ia sair de uma equipe pra ir pra outra igual, tá ligado? O Rast realmente ficou abaixo, ele já é experiente na Fórmula E. Não com esse carro, mas ele já é experiente na Fórmula E. Ele tinha que ter entregado bem mais. Um pódio só e só 4 corridas pontuando foi muito abaixo pro Rast. Além de perder pro Agora, Hughes que tá estreando. decepção do ano. Será que você acha que foi a DS Penske? Cara, Tanto os talvez, pilotos talvez. quanto o carro. Porque, putz, tem um seguidor meu que ele é engenheiro e ele falou que essa ia ser o melhor carro do grid. E não mostrou quase nada. Cara, assim, o Verne, ele sempre faz um trabalho bom, o Verne. É, Desde a primeira temporada dele faz um trabalho bom. Terminou em não, de quinto. nível de piloto você não tem nem o que reclamar da Penske. Não, O claro que Vergne não. e o Van Dorn. O atual não, né? Porque agora o atual é o Dennis, mas o campeão do ano passado, o Verne, que é o único bicampeão da categoria. O maior campeão e o atual campeão no começo da temporada era. Sim, então Tá ligado? piloto não Não ser faltava. melhor que isso. E o Van Dorn realmente pra mim ficou muito abaixo, não fez nenhum pódio o ano inteiro. O Verne pelo menos chegou a vencer corrida, fez pole se eu não me engano. Não fez pole. O Van Dorn fez inclusive no Brasil, mas não terminou no pódio. Mas o Verne fez uma temporada boa. Pra mim eu acho que fez uma temporada boa, ok.
ficou 3 pontinhos só na frente do Buemi, que tinha a Envision, que era um carro melhor. Agora quem ficou abaixo mesmo foi o Van Dorn. O Van Dorn ficou muito abaixo do que, pelo que Os ele caras mostrou atrás ano do Matou é passado. foda. Sim. Quem mais ficou abaixo esse ano, além desses que já falamos? Acho que o resto era o esperado, né? Você acha que o Sete Câmara não ficou abaixo, não? Ele tomou quanto do companheiro? Tomou quase, tomou o dobro de pontos do companheiro. E o Ticton tá no segundo ano, né? Se eu não me engano. Sim, sim, o Tico. Não, acho que o Tico tá estreando. Ano passado o Tico não correu de Fórmula. Ano passado, Fórmula E, o companheiro do Sete Câmara era o Giovinazzi. Então, mas se eu não me engano, ele tinha. Ah, não, o Tico não Ele correu de tava. New. Ele e o Turvia. Então, segundo ano. E o 7 tá no terceiro ano dele, né? Na Fórmula E. Tomou um cacete enorme. Isso aí. É, mas o Tico é mais piloto do que o Sete Câmara, né? Sim, sim, isso É aí. esperado. Isso é fato. Agora, eu. Cara, foi uma temporada boa. Talvez não a melhor da história da Fórmula E. Tem umas 3 corridas aí, mano, que dava pra você colocar na história, viu? Essa de Berlim, essa de Sim, Mônaco. sim. Portland Eu foi no, muito no boa fim de também. semana de Berlim, mano, acho que eles bateram, acho que foi 400 e poucas ultrapassagens. Só Portland fui eles também bateram. Foi em Portland, se eu não me engano, que eles bateram 400 e poucas ultrapassagens. Que era aquela pista mais tipo aberta, assim, Sim, mais, sim, sim. mais larga. Sei lá, teve uma hora que chegou, acho que um four wide na reta. Quem Então, não gosta de Fórmula E, viu Berlim, Mônaco, Portland, Roma e essa primeira de Londres, não tem do que reclamar. sim, foram boas etapas. Fórmula 1 é uma categoria boa que, infelizmente, por conta do marketing deles, não cresce nunca. O Parece que não marketing deles é um cresce. lixo, mano. Mano, tipo, eles têm uma preguiça. Até o layout deles, se você ver, é feio. Sim, os caras não investem em marketing. Cara, tinha tudo pra ser uma categoria não maior que a Fórmula 1, obviamente nunca vai ser. Mas sei lá, uma categoria que tivesse a mesma visibilidade de uma Fórmula 2, por exemplo. Fórmula 2 Sim, também tem alta fácil, visibilidade. fácil, fácil. Mano, porque se você parar pra pensar, a Fórmula E, ela é uma categoria europeia. Claro, corre no mundo todo, mas tipo, a base dela é europeia, os pilotos, enfim, as equipes. E então os horários não iriam ser tão escrotos pra gente. Tipo, ninguém vai ficar no domingo à noite vendo NASCAR, ninguém vai ficar no domingo de tarde vendo Indy, só doente. Então o horário ia ajudar, porque as corridas iam ser de manhã, né? Que é o melhor horário para você colocar uma corrida em relação a público. E os níveis dos pilotos, tipo, muita gente que sai da Fórmula 2, que sai dos pilotos de teste da Fórmula 1, estão lá, tá ligado? Muita gente conhecida. Quem é que não conhece o de Graça? Quem não conhece o Van Dorn, tá ligado? Que assistiu Fórmula 1? Quem é que não conhece o Verlaine, o Verne? Verdade, verdade. E é uma categoria que tem tudo pra crescer. As corridas são boas, os campeonatos sempre são bem disputados, mas E simplesmente não até a cresce. pandemia, mano, tava crescendo, né? Tipo, até o Drive to Survive tava crescendo bem. Sim, o Massa inclusive disse em vários podcasts, ele já disse isso várias vezes. A Fórmula E estava numa crescente tão grande até 2019 por aí. Aí chegou o Drive to Survive, né, que surgiu em 2019, que foram gravados em 2018, mas É, a primeira temporada foi em 2019. Cara, aí quando surgiu o Drive to Survive, aí veio a pandemia, aí todo mundo ficava dentro de casa, aí todo mundo ficava em Netflix vendo em site de streaming, pá. Aí e não tinha todo nada pra ver da Fórmula E. e não tinha a Fórmula E, ninguém tava ligando, aí simplesmente tinha uma série de Fórmula 1 que, querendo ou não, a primeira temporada foi muito boa. Eu gostei, o resto foi ruim, mas a primeira temporada foi boa. E todo mundo apaixonou, assim, vendo a primeira temporada na época e todo mundo começou a ver mais Fórmula 1 e a Fórmula E foi ficando no tempo. E a Fórmula 1 foi só evoluindo. Então, E hoje a Fórmula E tem uma espécie de Drive to Survive, né? eu nunca vi, existe sim, acho que no YouTube dá É, pra você achar, mas na eu nunca Web vi. também. Eu nunca vi, mas não sei se é Pô, no bom ou ruim. YouTube é foda, né, velho? Não sei se é bom ou ruim, não vai dar pra me opinar isso, mas, cara, o que a Fórmula 1 fez e o que a Fórmula E não faz é uma coisa muito absurda. É, isso é feio. Mano, tipo, se tivesse um Drive to Survive numa plataforma de streaming boa, tipo no Star Plus, numa Netflix da vida. Porque, tipo, às vezes o cara não curte nada, nunca viu corrida, mas não tem o que ver. Pô, esse negócio aqui de Fórmula E, eu vou dar uma olhada. Foi o que aconteceu com o Drive to Survive. Sim. Muita gente que nunca nem gostou de Fórmula 1, mano, devia estar, tipo, em casa, putz, vou ver alguma coisa na Netflix. Aí apareceu lá, esse negócio de Fórmula 1, ah, legal, carro rápido, eu vou assistir. Isso é importante, a plataforma de streaming, tá ligado? Porque, mano, se a Fórmula E for uma categoria popular, vai acabar essa agonia de piloto que sai da Fórmula 2 e ficar sem o que fazer. E outra,
Porque tem muito potencial para poder ser uma categoria Série B da Fórmula 1, tá ligado? Sim, tinha tudo pra ser a segunda maior categoria assistida do mundo, mas cara, eu não sei por que eles não investem nisso. Obviamente, eu já vi um monte de gente falando também em comentário de post, pá. Mano, não faz sentido o que a Fórmula E faz, velho. Eles não fazem um marketing. Não é que eles fazem um marketing ruim, eles não fazem. Essa é a É, diferença. é tipo uma pessoa que tem um produto com uma qualidade assim perfeita, inclusive melhor do que a da Fórmula 1, a qualidade das corridas e dos campeonatos, mas não sabe vender, tá ligado? E também, eles têm que saber vender pro público que é preconceituoso com carro elétrico. Sim, mano, Isso que é o sim. difícil deles fazer, que eles não fazem. Eles só estão. Quem que tá assistindo Fórmula E atualmente? Pessoal da nova geração. Você não vê um cara de 40 anos falando, nossa, a Fórmula é muito bom. É só o povo da nova geração que, tipo, não tem esse preconceito de motor ter que fazer barulho e etc. Então, Essas eles têm frescuras. que saber atrair o público velho. Porque querendo ou não, o público velho gosta de corrida. Principalmente pela Fórmula 1, lá nos anos 80, 90, que foi o auge. Sim, com certeza. E tipo, Então, não é simples, claro, você mudar a mentalidade de toda uma geração. Mas, putz, mano, pelo menos mostra quem são os pilotos, caralho. Mostra, tipo, mano, pega essas garotas, tipo, que é fã de Leclerc, de Gasly. Elas nem sabem se o Jake Dennis passa do lado delas, elas não vão nem saber quem é. Tá ligado? Tá pior. ligado? E, Eles nem mostram quem são os pilotos, o serviço deles no Instagram é um lixo. mano, e outra, velho. Eu acho, obviamente, a Fórmula 1 não tem nada a ver com a Fórmula E. É duas categorias FIA, mas as duas não tem nada a ver uma com a A outra. proposta é totalmente diferente. Sim, mas, pô, eu acho que a Fórmula 1 devia, sei lá, por exemplo, quando o Van Dorn foi campeão, a Fórmula 1 devia fazer um post falando, ó, nosso ex-piloto foi campeão lá. Pô, isso ia ajudar, Sim, querendo ou não. isso é Fala, legal. sei lá, o Van Dorn quando o Verlaine quando vence corrida, fala, olha, ganhou o nosso ex-piloto, pá. Seria interessante, mas Foda que não dá pra colocar, tipo, pra Fórmula E e correr, tipo, numa pista de Fórmula 1 no mesmo fim de semana, tá ligado? é isso que é Não foda dá. também. Isso atrapalha muito. E outra, mano, Fórmula E precisa mudar isso urgentemente se eles quiserem virar grande. Não que eles sejam pequenos, mas se quiser virar bagulho mundial assim. Mônaco, mano. Pra que melhor do que Mônaco pra isso? Exatamente. E, cara, ano que vem a Fórmula E promete mais. Principalmente porque esse foi o primeiro ano desse regulamento, as equipes ainda estão entendendo o carro, os pilotos também. E funcionou, velho. E funciona muito. E Porra, ó, em Londres teve um acidente do Fenestrais, mano. Ele quase voou, velho. ele Não sei acabou se voando. você Ele, viu. ele fez igual o É, Weber na sim. Valência 2010. Fez literalmente igual, bateu, saiu inteiro de boa. Você não via esses acidentes na Fórmula E antes. Não, cara, essa primeira temporada foi para as equipes entenderem o carro, entender esse novo motor que é mais potente, ou seja, tem mais potência, gasta mais também, tem que saber economizar. Ano que vem eu espero uma melhora da Costa e do Van Dorn, que foi o primeiro Vamos ano. tirar o modo ataque também. Sim, ano que vem eu espero uma melhora do da Costa e do Van Dorn. Os dois ficaram abaixo esse ano, mas eu espero uma melhora ano que vem. Porque é um carro regulamento novo, algum piloto se acha mais rápido que o outro, etc. Porque o da Costa não é pior que o Verlaine nunca, mas tomou um pau, mas acontece. O Van Dorn eu espero uma melhora dele, talvez não lutar pelo título, mas sei lá, ser um top 5 que é o que ele tinha que ser. Eu espero uma melhora da DS Penske, inclusive. Eu espero uma melhora deles Vai que. continuar a DS Penske? Não sei. Não, não tá DS Penske. É, eu não sei Tá a se vai DS. continuar. Bota aí 2024, coloca aí Next. Acho que já tem já os nomes das. Já tá confirmado. Olha lá. DS Penske, sim. E, cara, é até interessante essa. Não americanização, mas essas equipes americanas se juntando às equipes de Fórmula E. A Penske, a Andretti. É interessante isso. A McLaren agora, que deveria ser quase americana já. A McLaren. Então tá uma coisa interessante. Pro ano que vem, confirmado, já tem o Jake Dennis e o Buemi. Não tá confirmado aqui ainda o Mortara, mas uma fonte do Grande Prêmio diz que ele já tá assinado pro ano que vem. Com a Penske, Não, com a Maserati. Maserati. E quem tá brigando por essa segunda vaca na Andretti com o Dennis é justamente o Drogovic de graça. Provavelmente vai ser o Drogovic. Agora, milagre o Ticto não ter esboçado nenhuma reação para poder sair nessa janela. Cara, o Ticton ele não tem lugar pra ir agora. Ou ele fica na New, tipo assim, sair da Fórmula E. Ele não tem o motivo de sair, porque ele tá andando Não, querendo. sair da
da equipe, da New, ir pra outra equipe melhor. Então, é porque, cara, a temporada acabou ontem, ainda tem muita especulação, muita coisa a confirmar ainda. A temporada só começa ano que vem agora, então, Só tipo, 6 meses. Isso a Fórmula 1 tem que mudar, velho. exatamente, o calendário deles são muito ruim, é outra coisa que precisa mudar também. Não tem condição do calendário acabar em julho e começar em janeiro. É, aqui, ó, começou em janeiro e acaba em julho, mano. Qual que é o sentido? São bastante corridas, 16, ó, 12, ó, várias são dupla, mas, pô, o campeonato durar 7 meses é brincadeira. Começar em janeiro é foda. Apesar que, tipo, eu acho estratégico começar em janeiro. A galera às vezes tá com saudade da Fórmula 1 e tem uma corridinha pra ver, mas, pô, começar em janeiro. Não, e a Fórmula E sempre foi. Ela não era assim antigamente. Antigamente ela começava num ano e terminava no outro. Ela foi Sim. começar a ser assim, se eu não me engano, em 2019. Se eu não me engano. Começou a começar num ano e terminar no outro. Mas, por exemplo, 2017, se eu não me engano, que ó, começava no final de 2017, dezembro, terminava em julho de 2018. Isso aqui era uma regra que a Fórmula E criou para se diferenciar da Fórmula 1, por exemplo. Começava no final do ano e terminava no outro. Eles não queriam ser igual a Fórmula 1, que começava no ano e terminava no mesmo ano. Só de birra. Só de birra. A Fórmula E queria ser totalmente diferente da Fórmula 1. E consegue, querendo ou não, é totalmente Consegue. diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, cara, tanto que o De Vries saiu da Fórmula E e foi pra Fórmula 1, não fez nada lá. Até que na Fórmula E também não era nenhum craque, né? Ah, ele foi, querendo ou não, foi campeão, mas ele também já fez Né? pole, venceu. Foi um Então, campeão assim. Beleza, ele andou bem, mas não acho ele nenhum absurdo. Acho que nesse top 10 aí da Fórmula E, ele é melhor do que o Nato, Buemi, Bird, Ginter. Ó, inclusive, depois, né, dessa saída prematura dele da AlphaTauri lá, da Fórmula 1, é perigoso ele ele voltar pra Fórmula E ano que vem. É um rumor bem forte. Obviamente ele tem espaço lá dentro por já ser um campeão, todo mundo ele foi respeita visto ele. ontem, anteontem no caso, em Londres, no paddock. Sim, sim, ele quer voltar pra Fórmula E, obviamente, porque lá, querendo ou não, ele acabou se encontrando lá, né, uma categoria profissional, ele já foi campeão, venceu corrida. Todo mundo lá dentro também respeita ele, embora essa temporada da Fórmula 1 dele talvez fique aquela dúvida, nossa, será que ele vai voltar depois desse baque? Porque querendo ou não, é um baque psicológico pro cara. Ele ter a E ele chance, saiu também andando mal, né? ele ter a... ano passado ele ficou bem abaixo do que o Van Dorn foi campeão, ele, se não me engano, foi nono no campeonato. Ele Sim. andou bem embaixo do que o esperado. Mas, querendo ou não, depois dessa saída dele na Fórmula 1, ele tá com o psicológico abaladíssimo. A cabeça dele tá. Pô, você tomar um cacete do Tsunoda é foda. Sim, sim. E também, outro rumor que eu vi pra Fórmula 1 ano que vem era o Vettel. Eu vi Talvez o esse daí Vettel também. voltar. Pra Andretti, se eu não me engano. Pra... Eu tinha visto na Cupra, na Abit Cupra. É foda. Substituindo o Frins, que voltou pra Envision. Pra Nvidia, assim. Sim. Seria uma boa, velho. O Então, Vettel na seria uma, Fórmula E. seria uma boa pro marketing, porque, pô, a Sim. Cupra é um carro horrível. Não, com certeza. Mas pro marketing, o Vettel numa Fórmula E, puta que pariu. Se eles Não, souberem trabalhar isso daí certinho. E o Vettel também ele quer voltar a correr, mano. Ele parou muito cedo, querendo. Ele tá com 35 anos, 34, alguma coisa assim. Ele parou muito cedo a Fórmula 1. E, tipo, mano, a Fórmula E casa muito bem com, tipo, os posicionamentos do Vettel, tá ligado? Sim, exatamente. Esse é um dos rumores que também cresceu muito por causa disso, porque o Vettel é um cara que apoia muitas causas e tal. E a É só Fórmula quatro E. vezes campeão mundial de Fórmula 1. Pô, imagina um tetracampeão indo pra Fórmula E, viado. O que Até isso hoje nenhum traria? campeão de Fórmula 1 chegou lá, né? Não, nenhum campeão foi lá também. Pra quê, ó? Tanto que a Fórmula E é conhecida de piloto fracassado da Fórmula 1. Sim. Então, eu acho que um campeão só vai pra lá depois que aposentar, o que eu acho difícil, porque ele também vai estar velho. Aí o cara vai ter que adaptar uma categoria totalmente nova na vida dele. Não, pô, mas peraí. Tipo, se o cara é campeão de Fórmula 1, não tem porque ele sair da Fórmula 1 pra Fórmula E, tá ligado? Não, eu tô falando assim, depois que aposentar, por exemplo. O Alonso já tá com 42 anos, eu acho que do ano que vem ele não passa. Eu acho que ele não iria pra uma Fórmula E. Mesmo ele sabe que ele tem Mano, capacidade de andar na frente, mas eu acho que ele não teria esse trabalho todo de. eu acho que o Alonso velho conseguiria até andar bem uns 2 ou 3 anos, mas acho que depois ele tomava cacete, velho. Não, e também, mano, é muito trampo pro cara, porque, pô, ele correu a vida inteira de Fórmula 1, o Alonso. Correu ali 2 anos de WEC só, né, porque ficou aposentado. Fez algumas Indy 500 ali,
mas a carreira dele é baseada em Fórmula 1. Ele já velho, com, sei lá, ele vai sair da Fórmula 1 com 43 anos. Ano que vem, no caso. Mano, Sim. ele ia ter que se adaptar totalmente de novo a uma categoria totalmente nova, com carro diferente, pista diferente, pneu diferente. É, o, o mundo da Fórmula E é totalmente diferente. Então, eu acho que ele não teria esse trabalho, até porque ele já estaria velho. E também o desempenho, obviamente, ia começar a cair. Então, eu É, acho que tipo, não quando o vale a cara pena. tá numa fase de idade igual o Alonso, o ideal é ficar, tipo, correndo em oval, que não requer tanto do físico assim, né? É, querendo ou não, não requer, mas ele já vai estar com o quê? 44 anos na Fórmula E. Eu acho que ele vai ficar correndo aí de oval e WEC, se ele É, se aposentar. Até os 50, 52 anos, você acha que ele fica andando lá de WEC e Indy 500. Vamos finalizar já, a gente já pegou umas 40 horas de podcast aqui. Eu nem vou mais pedir aposta, porque já perdeu a graça, já acabou. Acabou as apostas, eu fui campeão. Mas é isso, galera. Enzo Fittipaldi já tá aparecendo na tela. E deixa aí o like, comenta, compartilha. Espero que vocês tenham gostado desse papo um pouco mais descontraído. A gente tentou fazer um episódio mais lento hoje, mas quando junta eu e o Guti só, fudeu. Mas espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. E é nóis. Até a próxima. Obrigado.